dia a todos. Eu gostaria, em nome aqui do setor de ciências jurídicas, de dar as boas-vindas à categoria, aos representantes da categoria dos técnicos administrativos que estão aqui, nesse evento organizado pelo nosso setor, precisamente para discutir sobre os aspectos teóricos e também sobre aspectos jurídicos, a questão da greve, que é uma questão tão candente para nós exatamente nesse momento. Duas boas-vindas também ao pessoal docente que está aqui presente, o pessoal da PUF-PR e, naturalmente, também as boas-vindas aos nossos estudantes, aos diversos estudantes que estão aqui presentes. Eu considero que esse é um momento importante, como nós temos dito lá no Conselho Universitário, em particular, para o movimento grevista, porque, para além de toda a luta que a categoria naturalmente faz nas trincheiras da greve, é necessário um esforço de visibilizar esse movimento, de visibilizar os seus desdobramentos, os seus resultados, os seus debates. Acho que o setor de ciências jurídicas contribui para isso, ainda que modestamente, ao promover essa mesa nesse momento. E é uma grande satisfação dividir essa mesa com a professora Vera Caran de Choeire, que está à minha esquerda, que é professora do Departamento de Direito Público, professora de Direito Constitucional e também a vice-diretora do setor, com o professor Fábio Campinho, que está imediatamente à minha direita, que é professor do Núcleo de Prática Jurídica, de Prática Trabalhista, aqui do nosso setor de ciências jurídicas, e com o Luiz Felipe, que é muito bem-vindo sempre aqui, que também falará sobre o ponto de vista perdão, da voz do sindicato, digamos assim, sobre as experiências de greve. Nós imaginamos aqui, de maneira bastante informal, de fazer uma discussão da seguinte maneira. Eu vou falar muito brevemente, né, as nossas falas, imagino, serão bastante breves, até para dar oportunidade depois, para que a gente, se for o caso, fazer um diálogo com vocês também. Eu começaria falando precisamente porque, dada a minha área disciplinar, eu sou um historiador do direito, quem sabe refletir um pouco mais em termos abstratos sobre o papel da greve, para depois passar a palavra à professora Vera Caran, que vai falar especificamente, dada a sua condição de professora de Direito Constitucional, sobre a discussão, que hoje é uma discussão, enfim, travada no Supremo Tribunal Federal, sobre a greve dos servidores públicos, né? Depois ao Fábio, que dentro da sua especialidade do Direito do Trabalho vai falar um tanto mais sobre a greve no âmbito trabalhista, e por fim ao Luiz Felipe, que daí fechará com chave de ouro, seguramente, essa mesa. Tá? Não quero aborrecê-los, não quero ser muito teórico, né? Mas a minha fala pessoal foi pensada muito no sentido de tomar a questão da greve de um modo um tanto mais abstrato, né? Porque de fato, se a gente for até o senso comum, se a gente olhar o que a sociedade pensa, aliás, nem sempre a sociedade, às vezes até mesmo dentro da nossa universidade, nós vamos ver que a greve pode ser vista em termos positivos, como pode ser vista em termos negativos. É muito comum, de fato, nós tomarmos a opinião, inclusive intramuros da nossa universidade, de que a greve é balbúrdia, de que a greve é doença social, como ela é parte, enfim, de algo que beira o ilícito. Eu acho que tomar a questão, então, da greve em termos teóricos é alguma coisa que remete, no final das contas, à postura teórica que aquele que fala sobre greve, no final das contas, tem diante da sociedade e também diante da história. Greve talvez seja um daqueles assuntos que revela de modo quase imediato qual que é a posição ideológica daquele interlocutor sobre o tema. Eu acho que, em termos mais amplos sociais, o que nós temos é uma visão de sociedade, uma visão de história em termos de conflito e uma visão de sociedade e de história em termos de consenso. E é sobre isso que eu quero navegar um pouquinho num primeiro momento.
Porque é claro que existe uma visão de sociedade bastante circulante, que eu chamaria de visão do consenso. O que é uma visão do consenso? É uma visão que tem raiz sociológica profunda, né? Aliás, ela era muito corrente na Idade Média, mas ela foi articulada cientificamente no século XIX, né? A sociologia durkheimiana, por exemplo, vai por esse caminho, no sentido de que a sociedade tem que ser considerada como um todo harmônico. A sociedade tem que funcionar em harmonia, né? Com o corpo, né? Existe recorrentemente essa metáfora da sociedade como um corpo, isto é, algo que é formado por partes que são diferentes, mas só tomam sentido dentro de um funcionamento orgânico. Elas não podem estar brigando uma parte do corpo com outra parte do corpo. O corpo alcança a sua harmonia e alcança a sua finalidade na medida em que atue num conjunto. Quando segundo essa visão do consenso, alguma das partes do corpo está em desacordo com o resto do corpo, é porque é um problema. Há um problema que precisa ser remediado. Durkheim falava em patologia social. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, a ideia de que a existência do conflito, a existência da diferença, não é vista com normalidade, é visto como uma doença. Como uma doença que, naturalmente, precisa fazer o quê? Precisa sofrer o quê? Precisa sofrer medicação, precisa sofrer intervenção. No limite, se o membro que estiver prejudicando a harmonia do corpo estiver ameaçando a integridade do corpo inteiro, é melhor extirpar essa parte do corpo do que comprometer todo o corpo, né? Eu nem preciso, naturalmente, dizer para vocês como esse tipo de concepção da sociedade, né, essa concepção, portanto, do consenso, né, tem implicações políticas que são evidentes, né? O conflito é visto como patologia, o dissenso é visto como dificuldade. Bom, naturalmente que ao lado dessa visão do consenso existe também uma visão, que é uma visão de mundo, mas é uma visão teórica também, que é uma visão do conflito, né? E aqui, eu peço desculpas de novo se eu vou aborrecê-los, eu gostaria de falar em duas perspectivas teóricas do conflito, mas duas perspectivas, entre tantas que seriam possíveis, que são talvez mais próximas da tradição de luta dos trabalhadores, né? Uma delas, que é uma tradição anarquista, anarco-sindicalista, e a outra, a tradição socialista, particularmente a tradição do Marx. Mas, antes de falar sobre elas, no que essa tradição do conflito se diferencia da tradição do consenso? É que ela vê o conflito na sociedade, a ideia de que uma parte do corpo, se nós insistirmos com a metáfora do corpo na sociedade, um problema na parte do corpo, um dissenso na parte desse corpo, não é que seja um problema. O dissenso e o conflito são partes integrantes, são partes constitutivas da própria sociedade. Em outras palavras, a sociedade funciona na base do conflito. O conflito não é patologia social. Ao contrário, se você quer compreender efetivamente a sociedade, você tem que conceber o conflito e o dissenso como partes integrantes na análise dessa sociedade. Porque a sociedade constitutivamente é conflito. Não é exceção, não é patologia. É um elemento da sociedade. Pois bem, dentre essas visões do conflito, nós sabemos que existe uma tradição importante, que é a tradição anarco-sindicalista, né? Que era uma tradição muito importante no século XIX, mas mesmo no Brasil foi uma tradição muito importante. Como nós sabemos, as ideias socialistas no Brasil chegaram muito vagarosamente aqui nos anos 20 do século XX, mas com mais ênfase nos anos 30, né? E na Primeira República, no início do século XX, pulularam movimentos de trabalhadores importantes aqui no Brasil. E eram movimentos, então, já que o socialismo só chega depois, que eram inspirados no anarco-sindicalismo, né? E o que constituía a ideia de greve para o anarco-sindicalismo, né? A greve tinha um papel central. A greve era o momento culminante da revolta. A greve era o momento por excelência da inversão do real.
Era o momento da carnavalização do cotidiano. Era o momento apto a colocar a velha sociedade, vista como sociedade opressora, no chão e, sob as cinzas dessa velha sociedade, edificar uma nova sociedade. Eu estou pensando particularmente num teórico anarquista chamado Kropotkin, que dizia precisamente que a greve geral é o momento por excelência da realização, né, da destruição da sociedade velha e da construção de uma sociedade nova. Né? O momento da greve geral, então, é o momento central por excelência, né, da revolta. Vejam a centralidade, portanto, da ideia da greve. Alguns sabem que, inclusive, a primeira coisa que eu pessoalmente fiz na vida em termos acadêmicos, já faz bastante tempo, foi um trabalho sobre a greve geral de 1917 em Curitiba, que foi uma greve anarco-sindicalista. Aliás, pensar que em 1917 houve uma greve geral, porque ela não aconteceu só em Curitiba, ela aconteceu em Porto Alegre, ela aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quer dizer, 1917, que é uma época que não tinha periódicos diários, né, jornais diários, que não tinha TV, que não tinha sequer rádio ainda no Brasil, é uma coisa incrível. Como mobilizar, em termos nacionais, um país como o nosso, um movimento que efetivamente paralisa essas cidades. Mas a peculiaridade da greve aqui ainda é a seguinte, é que a greve, para essa tradição do anarco-sindicalismo, já que a greve tem esse momento central, né, de acabar com a sociedade velha e edificar a nova, não era uma tradição de cruzar os braços, né? Parar de trabalhar, né? Alguns ir para casa, né? Não é o puro e simples imobilismo. Na tradição anarco-sindicalista, fazer greve significa colocar a sociedade de cabeça para baixo. Significa inverter as estruturas que estão colocadas, porque greve tem essa centralidade revolucionária. O que aconteceu em Curitiba, por exemplo? Em Curitiba, era julho de 1917, frio, muito possivelmente frio como nesses dias, né? Os bondes foram tirados dos trilhos. A ponte sobre o Rio Belém, que possibilitava que viessem os artigos hortifrutigranjeiros, o leite, ovos, foi dinamitada. A cidade ficou um tanto isolada. A estação de luz foi invadida e foi desligada. Imagine cidade de Curitiba, julho, frio, escura. Né? Os grevistas, e eram multidões, existe uma iconografia sobre isso, né? Existem fotos belíssimas do pessoal ali onde hoje é o Largo da Ordem, né? Ali na frente da Sociedade do Operário, né? Absolutamente lotada, multidão que saía nas ruas, e que saía nas ruas carnavalizando, né? O comércio fechava com medo. Os jornais que eu pesquisei, o Diário da Tarde, que é exatamente o antecedente da nossa Gazeta do Povo, e um outro jornal mais burguês, digamos assim, chamado A República, eles exalavam uma voz, né? Uma sensação. Essa sensação era a sensação do medo, porque a greve era alguma coisa destinada a efetivamente transtornar a cidade, né? E foi isso que aconteceu, não só em Curitiba, como no Rio, etc. Bom, a reação da ordem foi uma reação muito violenta, como via de regra acontece na República Velha brasileira, né? Existe aquele jargão de que na República Velha a questão social era uma questão de polícia, né? Os líderes da nossa greve em Curitiba foram todos desaparecidos, na verdade, nem dá para dizer que eles foram presos, eles sumiram, né? Todos eles de ascendência italiana, a maioria deles que vieram da colônia Sicília. Alguns jornais operários que circulavam na época davam notícia que eles teriam ido para um campo de concentração no Acre. Imagine em 1917 o que é o Acre. Até hoje tem gente que acredita que o Acre não existe ainda, né? Então imagine em 1917 o que não seria um campo de concentração no Acre. Naturalmente que nunca mais se ouviu falar de nenhum desses anarco-sindicalistas. Se vocês me permitem uma historieta, inclusive, eu digo o seguinte: eu tive um professor na faculdade chamado, que hoje é um desembargador aposentado, ele está aí, sempre quando eu vou no jogo de futebol eu vejo, eu encontro lá, chamado Altair Ferdinando Patitucci.
Ele foi meu professor e era um professor extremamente conservador. Na verdade, ele não tinha vergonha de dizer, em plenos anos 80, que foi quando eu fiz a faculdade, que ele era integralista, né? Vocês sabem, o integralismo é a versão tupiniquim aqui do nazifascismo dos anos 30. Quer dizer, alguém nos anos 80 se dizendo integralista ainda era bastante curioso. E, de fato, era uma pessoa com posições bastante conservadoras. Pois, na minha pesquisa, eu vi que um dos líderes do movimento de 1917 mais avançados era um remanescente da colônia Sicília chamado Ferdinando Patitucci. Pois Ferdinando Patitucci era o avô dele, né? E ele não sabia que o avô dele, integralista, tinha sido um anarco-sindicalista. Parece que a notícia deu uma convulsão ideológica na família, inclusive imagina, numa família tão conservadora, alguém anarquista, né? Vejam então, na tradição anarco-sindicalista, o papel da greve, que é um papel basicamente central. Na tradição socialista, e aqui eu falo basicamente de Marx, naturalmente, né? É claro, e se nós pegarmos uma frase bastante mal lida e mal compreendida, mas uma frase emblemática que tem lá no Manifesto Comunista do Marx e do Engels, né? De que a história da humanidade é a história da luta de classes. A ideia da luta, a ideia do conflito, portanto, é o cerne da explicação da história, pelo menos para a tradição marxiana. Quer dizer, o elemento conflitivo não é efetivamente uma patologia da sociedade, mas é um elemento constitutivo da formação social, sobretudo na formação social do capitalismo. E por isso, como eu já frisei, era um ponto absolutamente necessário para a compreensão do funcionamento dos mecanismos sociais. Para Marx, existem forças sociais, que não são forças sobrenaturais, não vêm do céu, né? São forças racionais, históricas, materiais, que explicam o evolver da sociedade e da história. E mais, as classes sociais em luta, nesse processo de luta de classes, são agentes da história, fazem a história, são protagonistas da história, são o sujeito da história. A história está nas mãos do sujeito. A história pode, e segundo Marx, deve ser transformada pelo sujeito. O sujeito que vive num contexto de conflito, vive num contexto de exploração, dentro de uma sociedade dividida, onde dele, sujeito explorado, é extraída a mais-valia, e nesse sentido a sua luta tem um sentido político de conquista de direitos. A organização dos trabalhadores, então, e a sua luta a partir da sua organização, ao menos no capitalismo, é alguma coisa crucial do ponto de vista da instituição dos direitos. As classes sociais que se organizam, portanto, elas se constituem nessa luta. Eu falo isso porque, muitas vezes, classe social é uma categoria sociológica que é vista de um modo muito abstrato, né? Como alguma coisa etérea, alguma coisa que cabe num gráfico. Existe um historiador marxista chamado Edward Thompson, que tem um livro muito clássico sobre a formação da classe operária inglesa, mas o título original desse livro, A Formação da Classe Operária Inglesa, é The Making English Working Class. O making aqui dá um sentido em inglês do fazer-se, né, o fazendo, fazer-se da classe operária. Esse sentido é importante porque a classe operária não é, portanto, uma mera categoria abstrata, mas é uma categoria que se constitui dentro da sua própria história e, claro, dentro da sua própria luta, né? Ela não se constitui apenas por uma oposição a uma outra classe que usa cartola e fuma charuto e que é opressora, né? Mas ela se constitui dentro da sua própria atividade no contexto e no bojo da luta de classes. Uma atividade que naturalmente é complexa, né? Uma atividade que não é homogênea, né? Especialmente agora mais recentemente, né? O Marx fala no século XIX, muitas vezes o Marx dá a impressão de que existem apenas duas grandes classes sociais, né? É claro que existem frações de classe mais envolvidas na luta, frações de classe menos envolvidas na luta, né? Isso era verdadeiro no âmbito do século XIX, isso também é verdadeiro hoje, né? Eu que advogo há 20 anos na Justiça do Trabalho, para trabalhadores, percebo, quando nós olhamos as tais convenções coletivas de trabalho, que são resultado da negociação coletiva entre patrões e empregados,
que existem aquelas que, enfim, atestam uma conquista de direitos bastante efetiva, né? E tem aquelas, né? Vou citar, por exemplo, a dos comerciários, por exemplo, né? Que praticamente só repetem aquilo que já estava previamente garantido na lei, né? O que isso significa? Significa que é uma categoria possivelmente pouco mobilizada, uma categoria, portanto, com pouca força e com pouco poder de fogo diante da sua negociação. Porque o poder de fogo na negociação é alguma coisa diretamente proporcional à sua capacidade de mobilização, né? Então, a história e a explicação da sociedade aqui, ela se vira para os sujeitos, para as classes, os grupos, para as lutas, né? Não existe mais aquela ideia, para essa concepção, de que existe um protagonista do grande pai dos pobres, né? Como Getúlio Vargas, por exemplo, sempre é colocado na nossa história tradicional, né? O protagonista da luta dos direitos, no Brasil, particularmente, deixa de ser Getúlio e passa a ser o conjunto das classes que se mobilizam, que às vezes apanham, que às vezes morrem, que às vezes desaparecem, mas que estão em luta. Naturalmente que aqui nessa outra tradição, nós vemos também como a greve tem um papel importante. Ela já não é mais em Marx aquele mecanismo revolucionário por excelência, né? Ela não é mais o momento crucial de inversão da sociedade, mas é um momento de reivindicação e é um momento de luta fundamental nessa dimensão instituinte dos direitos, sobretudo daqueles direitos que nós chamamos de direitos sociais, né? Que são, enfim, né, o direito ao trabalho, à remuneração, às férias, ao 13º, à previdência, à educação, à saúde e por aí vai. Para finalizar, eu vou problematizar algumas coisas. Levantar alguns problemas, né? Na verdade, não buscar respostas, mas contribuir, quem sabe, para reflexão um tanto mais elaborada dos problemas que se colocam contemporaneamente a partir das premissas que eu coloquei há pouco. Bom, em primeiro lugar, o seguinte: eu acho que hoje, naturalmente, que o contexto de exploração, o contexto de opressão, sobretudo se a gente olha no âmbito privado, né, e se a gente usa uma linguagem marxiana, o contexto de extração de mais-valia, ele não cessou. Afinal, vivemos sob o capitalismo. Todavia, se nós olharmos o cenário do século XXI e do fim do século XX, ele é um cenário bastante diferente daquele cenário do século XIX. O cenário do século XIX era um cenário bastante bipartido, não completamente, mas um cenário que você poderia, em termos de análise, colocar em dois grandes polos, os opressores e os oprimidos. O nosso contexto atual é um contexto que, como disse, malgrado ainda resista esse momento exploratório, é um momento mais complexo. As classes têm papéis mais complexos. Bom, vamos apenas lembrar de um seguinte dado, né? Hoje em dia, nós somos herdeiros de um governo, no âmbito federal, né, que é um governo do Partido dos Trabalhadores, né, um governo, o governo do Lula, que terminou há pouco tempo atrás, que, para quem acompanha a sua trajetória, é basicamente de alguém que militou a vida inteira no sindicato, né? E, não obstante, nós vemos uma série de paradoxos, uma série de reivindicações que se voltam a esse mesmo governo hoje. É isso que eu quero apontar como elemento de complexidade numa sociedade complexa. Segundo elemento de complexidade, que isso tem a ver muito com a nossa realidade. O que significa esse conflito, essa luta de interesses no âmbito público ou no âmbito do serviço público? Porque a análise é muito mais simples quando nós estamos no âmbito privado, né? Patrões versus empregados, né? Aqueles que extraem a mais-valia contra aqueles que são explorados. Mas a literatura política, né, do século XX, ela caminhou muito no sentido de valorizar precisamente a esfera estatal, né? O discurso da esquerda, em grande medida, foi o discurso crescentemente, não de desvalorização do Estado, como era no século XIX, mas, sobretudo, no âmbito daquilo que a gente chama de Estado Social, de valorização das conquistas do Estado Social. A gente tende a opor muito aquilo que é a dimensão pública daquilo que é a dimensão privada.
Então, quando a gente fala em exploração dentro da esfera pública e de uma resistência contra o próprio Estado dos servidores públicos, como é que a gente tem que encarar isso do ponto de vista da nossa análise, né? Eu apenas estou colocando um momento de complexidade. Claro que eu não estou falando que aqui a equação se inverte, né? Até porque o próprio Estado é ele mesmo um espaço complexo, ele não é um espaço fixo. Ele é um espaço que é ocupado de diferentes maneiras em diferentes contextos. E o Estado pode ser sim, e para quem acompanha o serviço público, a maneira como o serviço público é tratado nos últimos 20 anos, né, sabe disso, né? Ele pode ter momentos de bastante opressão, de bastante falta de diálogo, né, de bastante autoritarismo. Uma terceira e última, e com isso eu encerro, uma terceira e última observação. Como é que fica o direito dentro desse contexto? Porque o direito, ou porque a questão da greve, melhor dizendo, quando ela começa a acontecer, sobretudo no século XIX, quando a Revolução Industrial anda a cavalo na Europa, né, ela era alguma coisa colocada para fora do direito. Greve é uma espécie de insurreição contra a ordem, e, portanto, é ilícita, e, portanto, é criminalizada, e, portanto, tem que ser reprimida, né? O século XIX, do jeito que ele se constitui, né, enquanto Estado de Direito, enquanto Estado burguês, ele já tem, desde o seu nascedor, um elemento de tensão entre direito e liberdade, né? Há um grande paradoxo. O Estado ele aparece como uma dimensão que existe para garantir a liberdade, né? Se a gente olha as declarações de direito revolucionárias, as constituições dos Estados liberais, todas estão colocadas nesse sentido, mas é indisfarçável que esses direitos, no início do século XIX, na metade do século XIX, são sobretudo os direitos de alguns. Quando se fala em liberdade, nos Estados de Direito do século XIX, é liberdade do proprietário. Desse grande pacto social do Estado de Direito do século XIX, a grande massa dos trabalhadores está naturalmente de fora. Marx, aliás, como um observador desse momento, não deixou de observar isso. Mas o direito, no final do século XIX, e sobretudo ao longo do século XX, ele vai ter um outro papel. O direito, ele vai assimilando outras formas de liberdade. Ou melhor dizendo, as formas de luta vão juridificando, né, uma série de conquistas de estratos que antes eram deixados de lado. Tanto no âmbito daquilo que a gente pode chamar de liberdades políticas, né? Quer dizer, o sufrágio começa a se expandir, antes só votava quem era proprietário. De repente as mulheres começam a participar, coisa que antes não acontecia. Então, desde o âmbito das liberdades políticas, mas sobretudo no âmbito daquelas ditas liberdades sociais, ou dos direitos sociais. Porque os direitos sociais progressivamente vão se incorporando ao direito, não ficam mais na margem do direito. Isso acontece no século XIX na Europa e vai acontecendo no século XX no Brasil, nos anos 20 e nos anos 30, que é precisamente a primeira fase Vargas, né? Que vai culminar, como todos nós sabemos, nos anos 40, com a consolidação das leis do trabalho. A greve, nesse momento de insurreição ilícita, passa a ser alguma coisa abraçada pelo direito. Hoje a gente fala em direito de greve, porque o direito, enfim, porque é juridificada a ideia da greve, né? O direito de lutar, mas diante de determinadas circunstâncias. Circunstâncias que, no caso do servidor público, ainda são mais delimitadas e mais regulamentadas ainda, né? Eu vou encerrar dizendo apenas o quê? Que o direito, então, passa a ser uma instância absolutamente fundamental no conjunto de ferramentas dessa luta. Porque, e no caso que a professora Vera já vai falar na sequência sobre o direito de greve dos servidores públicos, nós notamos que a interpretação sobre os limites do direito de greve do servidor público é uma luta que se coloca no âmbito interpretativo. É no âmbito da discussão do jurista. Percebam, portanto, o novo papel, o papel central, eu diria,
que o jurista passa a ter no âmbito desse processo mais geral de luta que se dá em torno da greve. Desculpe-me se falei demais, passo já imediatamente a palavra à professora Vera Caram. Muito obrigado.